Salve, galera! Tá começando mais um Tais Backstage. Eu sou o Lucas Martins, o marketing aqui da Tais. Eu sou o Rafael, eu sou um dos sócios da Tais, junto com nosso convidado de hoje, Tais. Para quem não sabe, Tais é Thomas André Sauer. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu achei que era o bichinho lá dos Looney Tunes, eu achei que era o Tasmania. E aí, depois de muito tempo, descobri que tinha esse André ali no meio. Tem esse André, né? Louco, né? É o nome do meu bisavô, entendeu? E meu avô quis fazer uma homenagem. O primeiro neto dele, Marcel, meu primo mais velho, e o meu pai também, ele deu de Daniel André Sauer. Aí, acabou que meu pai botou todos os filhos, só o mais novo, que foi de outro casamento, que ficou sem, a mãe achou, não, vamos mudar um pouco isso aí. É isso, aí eu até me apresento às vezes na escola, quando o professor chegava e falava assim, qual é o seu nome? A aluna ia falando, eu falava, Thomas André. Aí todo mundo caía de rir, né? Porque ninguém me conhecia como mas André é nome também, não é sobrenome. Não é sobrenome, é nome. Entendeu? Caraca, não sabia dessa. Novidade. E é engraçado, porque meus irmãos, eles são Pedro André Sauer e Gabriel André Sauer. Então é paz e gás. Então, tipo, era sempre isso. Tipo, a toalha, sabe? A minha toalha era Tais, a dele era gás. Ah, maneiro. Ou qualquer parada, assim, minha mãe escrevia, sei lá, Gabriel, gás, entendeu? Irado. Aí, então, tipo, esse Tais sempre foi uma coisa que eu já usava, entendeu? Entendi. Engraçado. Cara, e vamos só recapitular aqui um pouquinho. O Tais Backstage é sempre a galera aqui apresentando, sempre alguém da Tais. Hoje sou eu e o Rafa, mas pode ser eu e o Thomas, ou o Thomas e o Rafa e o Dudu. Enfim, só pra gente relembrar esse conceito aí do que é esse nosso podcast. E vamos rolar aqui, vamos começar aí, né, Rafa? É, isso mesmo. E, cara, pra quem não sabe, a gente começou a Tais em 2020, mais ou menos, em janeiro de 2020, logo antes da pandemia. Eu nunca perguntei isso pra ele, eu vou perguntar. Tipo, você, quando foi fazer a gravadora, você falou, vou botar meu nome, Tais Records, e tá ótimo. Uma ótima pergunta. Cara, eu bati muito na cabeça do que ia ser, né? Porque eu já tive banda, eu vou entrar nesse assunto depois, mas quando eu decidi fazer uma gravadora, porque eu já estava produzindo, e eu falei, cara, eu tenho meu home studio, vou fazer minha selo e tal, né? E tive já essa coisa na minha cabeça e tá no movimento da música, já ter alguns amigos também que tinham outras bandas, então eu pensava, vou fazer uma união aqui de forças e preciso de uma selo. Eu fiquei pensando, aí eu vinha nomes malucos assim, Zion, umas paradas loucas, aí eu falei, cara, o que eu posso botar? Aí um certo dia eu falei assim, cara, vou botar Tais mesmo. Eu já estava lançando umas músicas minhas, eu falei assim, cara, vou botar Tais Records e o meu nome vai ser Tais. Eu fiquei meio assim, tipo, porra, vai ficar meio estranho essa coisa de ser meu nome. Só que o Tais é tão, sei lá, um nome tão marcante que eu falei assim, vou botar e eu não me preocupei muito com isso, assim, até porque minha carreira como músico, como cantor, enfim, quando eu estava fazendo, era uma coisa secundária, era muito mais como hobby, né? Então eu falei, vou botar Tais e foi assim que surgiu. Entendeu? Em algum momento você pensou em botar o Tais Mania como logo da parada? Cara, não porque o Tais Mania é com Z, o meu é com S, né? Então, tipo, senão ia acabar tendo essa mistura. Inclusive, quando eu fiz a logo a primeira vez, o designer que é o primeiro logo, né, foi o Robin Frade, que é um amigão meu. E aí ele fez o Tais, ele fez um S que parecia um Z. Eu falei, cara, irmão, todo mundo vai confundir. E aí foi difícil, assim, aí beleza, a gente mudou, ele fez uma outra logo, que depois a gente até bota aí. E aí depois a gente trocou a logo, que foi a melhor coisa também, que foi momentos, acho que a logo é muito essa história de empresa. Se você for ver, sei lá, Coca-Cola, McDonald's, todas as logos foram evoluindo. E acho que tem um pouco isso, né, Rafa? Você pode até falar melhor isso. Não, eu venho também de um passado que usava muito essa questão de branding, de design, via muito isso. E, quando eu cheguei assim na Tais, foi logo antes da pandemia. E a parada que eu tinha percebido já é que, a gente não tinha muito direcionamento, não tinha nada, né? Era só o Thomas com as músicas dele e tudo mais. E aí a gente pensou que talvez a melhor forma de começar tudo era realmente fazendo um trabalho de branding e chamando designers profissionais para fazer isso,
Porque aí todo o nosso material pós isso Identidade, teria uma né? coesão estética. E, tipo, sendo bem sincero, a gente deu muita sorte com o designer. Sim. Quem fez a marca foi o pessoal da Monga, Michel, da Monga. O pessoal, pô, tá gigante hoje em dia, tá ganhando prêmio de design e tudo mais. Sim. Eles fizeram toda a marca, fizeram as aplicações, todo o manual de marca foram eles que fizeram. E, pô, hoje em dia a gente também trabalha com um amigo meu chamado Tite, Thiago Balaciano, que, pô, ele também tira onda no material que ele tá trabalhando, que ele entrega pra gente. Então a gente já resolveu já fazer essa parada. Eu até esqueci o que a gente tava falando. Cara, né? mas saindo um pouco da... Não, porque eu puxei esse lance do design, né? que é importante, porque a gente acredita muito nisso, que isso é a identidade da empresa, né? E como ela se porta e como ela vai comunicar a primeira também. impressão que a galera vai ter, normalmente é a Lu. E, Cara, pô, mas eu a queria gente- entrar num assunto um passinho antes da Thais, Tá. assim. Como que foi, tipo, entender que você queria ser produtor? Isso é Como que louco. foi essa parada de virar produtor? Tipo, Sim. como que foi isso? Como que é ser produtor? Sim, foi quando eu desde pequeno eu sempre sempre fui fascinado por essa parte de produzir, mesmo não sabendo o que é produzir. Isso é engraçado, porque, sei lá, por exemplo, o Dr. Dre era um dos caras que eu mais gostava do rap e eu não entendia muito, tipo, depois eu entendia que ele fazia o beat, mas eu tinha 14 anos, então eu não entendia muito o que era, mas eu achava a figura dele importante e ele tá envolvido em tudo. Eu ficava, caraca, como assim? CD do 50 Cent, CD do Eminem. E aí eu falava, cara, tudo tem o nome do Dr. Dre aqui e eu quero ser isso, mas eu não sabia o que era, entendeu? É muito louco Maneiro. isso. E aí eu comecei... sempre gostei de música, né? E aí na escola eu comecei a ter uma banda, eu devia ter uns 15, 16. Até antes disso eu queria tocar bateria, meu pai falou, não, bateria não, tá maluco, toca um violão. Aí eu falei, então eu vou pro baixo. Aí eu toquei baixo até com uns 13 anos, mas eu parei, só foi tipo aquela coisa, sabe, de criança, de querer tocar uma coisa e parar. E eu comecei a gostar muito de rap, muito de rap, muito de rap. E aí na escola, o Yuval, que depois eu posso até falar melhor, foi meu professor, é artista aqui nosso, e ele tinha uma oficina de bandas. Eu nem era muito envolvido com banda com 15, 16 nessa época, assim, 15, 14, assim. Eu mais jogava bola e tal. Aí um dia eu passei na oficina, tava rolando o Nive, que era um amigão meu, tava lá e tava o Roginho também, outro amigo meu também, músico. E eles estavam já pensando em fazer uma música. O Nive fazia rap e tal, o Roginho tocava guitarra e o Yuval era o produtor, né? Coordenando ali e tal, o professor. E aí eu cheguei na aula, fui, pô, maneiro, fiquei vendo eles tocarem e tal. E aí o Yuval me tira um Groove Box, que é era uma máquina de beat, né? Dos anos 80, 90, eu acho, mais ou menos. Eu não tenho, acho que é anos 90. E aquilo me fascinou. Eu falei, caraca, que foda. Eu já gostava de rap pra caramba. E aí ele me ensinou, assim, umas programaçõezinhas. Aí eu comecei fascinado com aquele negócio e a gente começou a formar uma banda na escola. E aí foi bem legal, porque com essa banda a gente foi para São Paulo. A nossa escola sempre teve uma cultura de bandas, de ir para a escola, festivais e tal. Legal. E tinha um festival que concorria a prêmio e tal. A nossa escola já tinha conseguido... Entre escolas? É uma escola judaica, né, que eu estudei. E tem a Hebraica de São Paulo, que é um clube famoso lá de São Paulo. E eles faziam, tipo, festivais de banda, e aí, tipo, o vencedor, melhor banda, ganhava, sei lá, uma gravação de uma música, não sei o quê, um festival, né? E aí a nossa escola sempre mandava uma banda e sempre, tipo, beliscava alguma coisa, ou segunda melhor banda, ou melhor cantor, foi o máximo que a gente já conseguiu. E a nossa banda foi lá, no primeiro ano a gente ganhou melhor banda, melhor cantor e melhor compositor. Caramba, que maneiro, cara. Foda pra caralho. Que Aí, maneiro. tipo, aí eu falei, caraca, fiquei fascinado com aquilo. A gente continuou tocando um tempo, aí quando a gente saiu da escola, deu aquela dividida normal, né? De um vai fazer uma faculdade, outro vai fazer outra coisa. E aí eu comecei a ter aula de baixo, com 18 anos, assim. Que eu comecei a me interessar e o Yuval começou que era meu professor na escola, começou a me dar aula e tal. E aí nisso eu ia na casa dele e ele é produtor também. Ele já produzia uma galera e tal. Ele tinha um trabalho que era o Guerreiros de Jorge,
com o Thiago Martins, a galera do Nós do Morro, do Vidigal. Aham. E vários, Micael Borges, uma galera conhecida, assim. E eu ficava ali vendo aquilo fascinado. Ele lá no programa, lá no Pro Tools, né? E aquilo já me interessava. Mas eu ainda não sabia que era aquilo também. Aí depois, com o tempo, com banda, eu tive... Depois banda, depois eu me juntei com uma galera da escola de novo, que eu tinha tido essa banda, que era Los Pislos, o nome. Los Pislos. Los Pislos, lembra, Que Dudu? é? Los Pislos. O que é Los Pislos? Cara, é engraçada essa história. A gente estava... Antes de a gente ir para São Paulo, a gente fez as músicas, né? Que iam concorrer. E aí se reuniu... Cara, a gente precisa de um nome, né? A banda. Aí o Val, Projeto Lápis. Aí... A cara dele, né? Projeto Umas Lápis. dessas, né? A gente, cara, Projeto Lápis. Sweet meu, and tá sour, maluco? né? É Sweet Sour. Aí a gente, cara, não, Projeto Lápis não. Aí a gente, naquela época, falava tudo ao contrário. Pislar. Ah, A gente, Pislar é zoado. Pislos. Aí a gente, cara, beleza. Mas, pô, o que é Pislos? Entendeu? Vamos tentar contextualizar. Los Pislos. Aí a gente começou a inventar uma história que a gente tinha ido pro México. E aí a gente encontrou andarilhos mexicanos, que os Los Pislos são os andarilhos mexicanos do México. vocês contavam essa história A gente contava essa história. Ah, o que é Los Pislos? A gente, não, são os andarilhos do México e tal. Irado, moleque. Demais, Irado, né? irado. As Irado. pessoas É acreditavam. isso. Ah, sei lá se acreditava. Tinha umas pessoas que achavam isso o máximo, o resto achava que Cagava. tinha do bando de doidão aí, É. de 17 anos. Mas é isso, cara. Aí, então, também tive esse background de banda. Antes de voltar com os Los Pislos, com uma parte, eu tive uma banda que chamava Bocada, na escola, na PUC, que a gente tocou o Festival de Primavera. Aí foi bem maneiro também, que eu me reuni com o Roger, que era da minha banda da escola também, que ele que levou, ele e o Docarria, que também é amigo do G-Rock, que eu conheci. Eles estavam já com um projeto, vamos fazer uma banda e tal, não sei o quê. Aí eu tocava baixo, o Roginho me chamou, pô, vamos, não sei o quê. Eu conheci... Baixista é mais fácil, né? Baixista sempre tem alguém que tá Sempre tem precisando alguém de um baixista, baixista, sempre tem um baterista e baixista. baixista. Mais ou menos, gente. Não, mais ou você tem menos. que ser bom, sem querer... Não, sim, mas não é tem que tão ser bom. fácil achar também. Mas, tipo assim, guitarrista... Assim, você tem disponível, montes, cara. Não, baterista. É, guitarrista é que mais tem, pô. Já é. Pô. Pô, tem que tratar Segura, bem, segura. tem que mandar mensagem perguntando se dormiu bem, se tá tudo certo. Mas aí eu me reuni com eles, aí chamou o Lombardi também, um moleque que nem é baterista hoje em dia e tal, mas tocava bateria. Começamos a ensaiar só cover e tal, que a gente queria tocar na noite, assim. Rolou um preliminar antes de tocar na Primavera, que era meio que um concurso para ver que bandas que iam tocar o Festival Primavera, porque sim. já tinha as bandas principais, né? Que eles contratavam, e tinha as bandas dos alunos, né? E aí o DCR? Não lembro. Aquele negócio DCA. Enfim, DCE é o diretório acadêmico dos alunos. A gente enfim. pode estar falando merda aqui, mas Não, beleza. a sigla eu posso estar seculando, mas eles fizeram essa peneira. Sim. E aí foi lá na casinha deles e tal, foi bem maneiro. Ah, legal. Pô, foi bem maneiro. Época boa, 21 anos. Que ano foi isso? Foi 2011. 2011, é. Caralho, Tô maneiro, velho, né? irmão. Pô, Tô velho. irado. Aí rolou essa preliminar, a gente só não ficou em primeiro, a gente ficou em segundo, porque a gente teve um voto a menos, porque teve uma pessoa a menos lá no show. E aí foi isso. Aí a banda que ficou em primeiro foi a 7 por meia dúzia e 6 por meia dúzia, que é a banda do Michel... Era a banda do Michel Nierenberg. Ah, é? Caramba, olha cara. isso. Que irado. Parada assim, Mas você já menino. conhecia ele? Não. Caramba. Nem sabia que ele era dessa banda, cara. Que bizarro. E aí eles abriram um show, a gente abriu outro. Foi uma coisa assim. Mas foi bem maneiro. Pô, irado. Cara, e onde que o Rafa entrou na tua Não, vida? tá... Passa já. Eu passando contei pra lá frente, do início. passou, Aí passou depois legal. disso, depois dessa banda que a gente chegou a tocar em alguns lugares,
O Nive, que era o cantor da Los Pislos, que a gente fez um sucessinho na escola, foi maneiro, assim. Ele ficou meio tipo assim, porra, os moleques estão fazendo som, eu quero fazer também, entendeu? E aí ele ficou, pô, vamos voltar. Aí um dia a gente foi pra Terê com as duas bandas, só que o baterista do Bocada não foi. E foi o Patrick, que é o baterista do Los Pislos. O da Bocada ele não foi porque ele não podia ir mesmo, tipo, ele tava com várias, tipo, sabe, parada a faculdade, ele não tava querendo focar na música, era basicamente isso, né? E a gente acabou fazendo uma junção da banda Bocada com as Los Pislos, e aí formou a Rio 90, que foi a banda que eu toquei durante, sei lá, 6, 7 anos, entendeu? E aí foi maneiro, que é do Carri, Roginho, Nive, eu e o Patrick na bateria, entendeu? Depois entrou o Johnny X. E o Edgar, né? Depois foi o seguinte... A banda de peso, né? Foi 2012 a 2014 com o Nive. Aí o Nive foi para Israel. Hoje ele mora em Israel, virou religioso e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, entrou o Johnny, que a gente falou, pô, vamos botar... Aí botamos o Johnny. Aí o Johnny ficou até... de 2014 até 2017, 18. Aí entrou o Ed no final, entendeu? Legal. Só que, cara, banda é assim, é complicado, cara. Se você não traça um caminho e tá todo mundo no mesmo barco, nas mesmas expectativas, dificilmente a parada vai pra frente. Sim. Entendeu? Só se você chega no momento que você já chega num patamar profissional e aí cada um pode ter uma pretensão, mas você tá tocando a parada porque é um business e aí você vai fazer tudo certinho. É o trabalho de cada um e vambora. Exatamente. Aí cada um tem sua função, faz a parada igual uma empresa normal, né? Mas quando a banda tá começando, se não tá todo mundo no mesmo barco, a parada não vai, entendeu? Se um tem uma prioridade, outro tem outra prioridade, a parada não anda. Aí foi basicamente isso. Nesse meio caminho, só para responder a pergunta, sim, eu comecei a falar assim, pô, não tava indo, a banda não andava, e eu era um dos caras que puxava muito, eu falei, cara, eu vou... E eu já tava produzindo. Já tava fazendo umas produções minhas. Em casa, eu conheci você, né? Sim. Até entrar nesse assunto que você estudou comigo na PUC. E você tava querendo fazer uma música pra sua namorada, sua ex-namorada. Aí, aí como é que as coisas acontecem? Jogo, aí, enfim, a gente... E foi isso, tava estudando, entendeu? E aí eu falei, não, vou largar a banda. Tipo, naquela época você já tinha feito curso de produção? Já, quando eu tava começando o curso. Tava começando o curso e tava fazendo... Porque eu fiz 2 cursos. Eu fiz um curso que foi o Loop Escola de Som, que eu fiz em 2014, se não me engano. Já tava com a banda e fazendo isso. Porque eu já tinha uma função da banda também, que eu gostava de gravar, já tinha essa parada, tipo, precisamos gravar ensaio, e não precisava, não usava pra porra nenhuma aquela porra. Mas eu gostava daquilo, entendeu? Então eu comecei a estudar, só que eu não completei o curso, porque também estava fazendo a faculdade, então, tipo... Então eu não cheguei a completar o curso completo do Loop. E aí depois eu fiz online, fiz uns outros cursos, fiz do Caetano, fiz de outros caras. Mas aí online e prática. Fazendo música e tal. Produção é um bagulho prático. É com o certeza. tipo de profissão que precisa dessas horas. Sim, tipo, o curso é importante. Por exemplo, network e tal, essa parte é muito bom. E também para você, por exemplo, você tem que se especializar num programa, por exemplo. Né? E essa parte de arranjo e tal é um estudo contínuo, né? Tipo, é igual médico. Você vai estar sempre lendo, sempre Sim. aprendendo. A música evolui também. Então, tipo, é uma coisa constante, né? Isso é engraçado. Toda profissão, né? Se o profissional não fica ligado, não está estudando, não está vendo, não está acompanhando a evolução do mercado, o profissional acaba sempre ficando para trás, né? Sim. Tipo, pô, eu imagino que na parte da edição... Todo mês, todo ano, tem uma atualização bizarra da plataforma. Agora com a inteligência artificial, nem sei mais o que o Photoshop faz, sabe? Sim. Tipo, imagina que seja igual com já tem várias paradas. Tem várias coisas que, por exemplo, a mixagem, já tem mixagens automáticas, já tem masterizações automáticas, mas é tudo aquela coisa também da arte também, que a arte já é mais difícil, né? Por exemplo, você chegar em
e numa estética que você quer, botar coisas da sua cabeça, aquilo ali a máquina ainda não faz. Não tem, é. Sim, mas, cara, até viajando nisso, Sim. eu tô tendo até uma experiência muito positiva com o Lightroom, né, de edição de vídeo, que, pô, criaram uma ferramenta de inteligência artificial que a única coisa que faz é marcar o corpo da pessoa numa foto. Às vezes não funciona, mas de 80% das vezes funciona. Cara, é uma ferramenta tão simples que você aperta um botão e a parada faz, que é muito... Cara, antigamente, uma parada dessa ia demorar, Gastava tipo, horas. 15 minutos, 20 minutos para um profissional e para mim 1 hora ia ficar ruim, tá ligado? Não ia nem ficar bom. Então, tipo, eu imagino que também tem as coisas assim hoje em dia na produção, né? Tipo, uma Sim. coisa que antigamente demorava, pô, Sim, óbvio. 3 horas. Eu até Principalmente a lembro gravação, que- né? A própria masterização tem, Sim. tipo, aquele programinha que tu coloca lá, ele já meio que... Sim, então, isso que eu tava falando, automático, né? Então, o que é engraçado, né, que você tá falando dessa parada... A evolução, hoje em dia, por exemplo, para trabalhar, para produzir, para fazer toda essa parte, é muito mais barato do que era antigamente, muito mais fácil do que era antigamente, porque, por exemplo, o cara ia gravar lá na fita, lá, enfim, Sim. botava, deu ruim, ele tinha que jogar fora aquilo, entendeu? E ele ia gravando por cima também. Então, por exemplo, tinha 4 canais para gravar, aí ele ia lá e gravava, gravava a bateria, aí transformava num canal de novo, aí gravava outra coisa, transformava, entendeu? Aí era assim, ele ia gravando 4. Hoje em dia você consegue gravar, né, vários canais ao mesmo tempo. Hoje a gente grava no Thai Sessions 16 canais de uma vez, entendeu? Então, tipo, isso não... E dá para gravar muito mais, né? Pô, Sim. é isso. Depende da sua interface, né? E ficou aquela pergunta de como a gente se conhece. Desculpa. verdade. Respondeu ainda. Porque Já entrando eu tava no assunto contando lá, Thais, né, já. na história. Não, sim, fica à vontade, tá em casa. E aí, nesse meio tempo, eu tava chegando lá. Quando eu decidi não tipo, terminar com a banda... Não terminar com a banda, mas... Eu falei, galera, se a gente não tá no mesmo barco e tal, acho melhor a gente... ou a gente decide, vamos ficar, geral um fazer e tal, ou sacou? Ou Cada parar um segue aqui, um sim. caminho, um dia, quem sabe, a gente volta. E aí a galera, tipo, nem respondeu a mensagem. Então, isso já foi uma resposta, né? É. Exatamente. Não... Quem cala consente. exatamente. Aí, nesse meio tempo, porra, eu falei, não, agora eu vou criar a Thais. Aí eu criei a Thais. Todo aquele processo que eu te falei do nome, o caralho, tipo, Sim. como vai ser, não sei o quê. Decidi e tal. Fiz a Thais, peguei 2, 3 trabalhos assim, isso foi 2019, no final do ano, tipo, se você for ver lá no histórico do Instagram, a primeira postagem da Thais vai ser lá 2019, sei lá, setembro, outubro. E aí, nesse meio tempo, em janeiro, eu recebi uma mensagem do Rafa, tipo, dia 2 de janeiro, foi uma coisa assim, né? Não sei se foi... Não foi isso? Cara, foi bem no começo de janeiro, não lembro exatamente. Eu acho que foi dia 2, que porque dia. eu tava eu lembro porque eu tava no Pará, eu tava em Santarém, aí eu tava voltando pro Rio, e aí eu tava no hotel, eu lembro da mensagem que ele mandou. E aí, ele falou, cara, ele tava trabalhando com, pode até falar melhor, uma empresa, enfim, de gerenciamento de artístico, de artistas e tal, só que ele tava querendo sair dessa empresa e tava pensando... Né, Rafa, estava querendo começar a produzir. Fala melhor Então, você. eu tava nessa empresa que era marketing para artistas, né? E, pô, era legal, eu gostava do princípio, mas eu também tava querendo, eu sou um cara muito empreendedor, então tava querendo fazer também a minha parada, porque eu também tava tendo uma visão, só que ao mesmo tempo eu não tava muito sabendo o que eu queria fazer, onde eu ia atuar. E aí eu já conheci o Thomas já há muito tempo, ele conversou, falou que era produtor. E eu fiquei curioso, tipo, até um amigo meu falou quando eu... conversa com o Thomas, ele produz e tudo mais. E aí, pô, eu liguei, mandei mensagem pro Thomas e falei, pô, queria ver como é que você produz, como é que é o dia a dia de um produtor. Porque eu não tinha ideia na época, eu não sabia como é que era o dia a dia de um produtor. E aí comecei a conversar, fui lá na casa dele, comecei a conversar com ele e tudo mais, isso já até no WhatsApp. Também, né? Vi o cotidiano, vi que eu não gostaria de ser um produtor, não tem nada a ver comigo, não é uma coisa que eu achei muito legal, mas eu tava falando com ele que, pô, eu gostava do marketing, eu gostava
queria aprender a tirar foto, queria aprender a fazer vídeo, que era um lugar que eu entendia que eu teria satisfação em trabalhar. E aí, nessa conversa, a gente meio virou e falou, pô, a gente está querendo coisas complementares, tipo... Sim. A gente... Então eu posso até pegar esse teu gancho. E aí, você estava nessa dúvida de ser produtor também, eu falei, não, cola aqui, vê como que é a minha rotina e, né, eu posso te passar meus cursos, né? A gente até tinha falado sobre isso. Sim. E aí, nesse meio tempo, até conversando com ele, ele falou, cara, eu perguntei, mas, cara, eu fiquei muito interessado no que ele trabalhava nessa empresa, né? Eu falei, cara, mas o que você faz lá? Aí ele falou, cara, eu trabalho, tipo, nessa parte de, pô, acompanhar o artista, o que o artista precisa e tudo mais, tiro foto também. Eu falei, cara, tira foto? Eu falei, você faz vídeo? Aí ele, faço vídeo, tipo, já fiz, mas eu não tenho experiência. Eu falei, pô, então, cara, vamos se juntar aqui, porque chega serviços de pessoas querendo vídeo e áudio também. Então, acho que a gente pode fazer um bem bolado aí. Aí, beleza. Aí a gente ele começou a ir lá para casa, que eu tinha um home studio, né? Tenho até hoje, na minha casa. E aí vinham os artistas lá que eu estava trabalhando, e aí o Rafa tirava foto, fazia um vídeo, fazia já esse conteúdo, né? E nessa época eu já trabalhava com... Já tinha 3 artistas, não. Era o Gil, o Yasmin. A Yasmin já estava? Yasmin já estava começando a gravar. Estava começando a... O Patrick gravava também coisa pro Gil. E tinha um Roginho também, tava fazendo tinha o Roginho, mais cara, tipo assim, essa galera aí que tocava com ele, todas continuam nossas amigas, trabalham na Taz até hoje em dia. Sim. Então essa galera tava ali sempre. Um movimento que já ali, tinha, né? Nossa, assim, dessa parada Thomas, aqui, né, já, não é patota, assim. Mas essa parada da banda que eu falei, né? A galera que já então, se tipo, conhecia, por exemplo, tudo já mais. tinha a galera da banda e tinha os amigos em volta que também tocavam, né? Então, tipo, acaba que ia fazendo. E aí, tipo, até tocava um lugar, conhecia alguém, por exemplo, né, você viu que uma vez o Ramiro tocou aqui, o baixista, enfim, tocou com a... Ele não tava ainda. Tocou com a Bel, enfim. Aí chegou um baixista... não, tô ligado. Então, aí ele, pô, toma, não sei o que. Então, eu conheci ele também Sim. tocando. Tem uma banda Dom Pablito e a gente já tocou junto, tipo, em eventos. Então, aí você vai conhecendo, né, galera? O mercado é pequeno, né? Então, você acaba conhecendo muita gente. É pequeno e é grande ao mesmo tempo, né? Mas... Não é panelinha, é panela. Existem várias... Não é panela, né? Cara, é porque é relativo, assim, nossa panela. É relativo. Não, posso falar, porque, tipo, isso é até uma parada que eu acho que a Thais faz um bom trabalho nisso, que é a gente, com o Thais Sessions, né? Porque tem a galera, por exemplo, a galera da Tijuca, tem a galera da Zona Sul, tem a galera de Madureira, do Unirio, tem a galera do Jazz. Então, assim... a gente está também fazendo essa união dos projetos. Então, isso é muito bom. Sim. Muita gente que tocou aqui no Thais Sessions, a gente pode até falar melhor depois, se conheceu também porque viu o Thais Sessions de alguém e aí conheceu essa outra pessoa. Então, tipo, isso também eu até digo que a gente está tentando quebrar essa panela junto com todo mundo, entendeu? Exatamente. E a gente tem essa postura de, pô, tentar ajudar a galera, tá ligado? Tipo, realmente, pô, precisar de alguma ajuda com alguma dúvida, ou precisa de uma indicação, ou precisa de qualquer ajuda, Sim. A gente sempre ajuda. A gente tem a intenção de ser um lugar onde a pessoa aprende, a pessoa cresce, entende melhor sobre o que é produzir, porque tem isso, né? Quem quer trabalhar com música, quem é da música, vai trabalhar com música, independente de qualquer parada. Então, a gente penou muito para conseguir chegar... entender a parada, e hoje em dia a gente tenta facilitar para uma galera também. Sim. Voltando naquele ponto que o Rafa falou, quando a gente se conheceu e tal, aí ele começou a colar, não sei o quê. Isso foi 2020, né, Rafa? 2020, no início de 2020, assim, janeiro, fevereiro. E aí a gente já estava colando e nesse meio tempo, acompanhando o Instagram, eu já segui o Michel Nirenberg. Ele também seguia porque estudou com ele. Eu conheci o Michel também por admiração de trabalhos, que eu já sou da música, então eu comecei a seguir ele também por isso. Mas eu também tinha amigos em comum, então eu já tinha conhecido ele em outros lugares e tal. Aí eu vi um stories dele falando assim, gente, estou indo gravar sexta-feira, era tipo domingo, sei lá. Gente, estou indo gravar sexta-feira... num estúdio, meu álbum e tal. Se alguém conhecer pessoal que faz vídeo e tal, entre em contato.
Aí na hora eu encaminhei o stories pro Rafa. Falei, Rafa, entra em contato com o Michel. Vamos pegar esse trabalho aí que pode ser sabe? Não uma virada, mas tipo assim, uma coisa que... Uma oportunidade de uma meio única, tá ligado? De ir numa produção, sabe? De primeiro... grande. E a gente também, sabe, começando no negócio. Então, assim, a gente precisava de experiência. Eu falava isso sempre ele. Portfólio, trabalho. E a gente precisa disso agora, né? Sim. Naquela época, né? Eu já conheci o Michel, tá ligado? Isso que eu ia perguntar agora. Eu trabalhei não, estudei com ele a vida inteira. Beleza, a gente não era, tipo, o melhor amigo do mundo, mas, pô, a gente se conhecia. Existia ali um carinho, uma confiança. E aí a gente até foi falar com o Michel, assim, a gente foi meio de graça, tá ligado? Na época foi por uma permuta. Sim. A gente cobrou um valor, tipo, baixo e falou, cara, bora fazer uma permuta. Deu trabalho pra caralho gravar tudo. Tipo, se fosse realmente cobrar, teria cobrado muito mal. Porque, pô, foram, sei lá, quase 10 dias de gravação e a gente ainda não lançou o making off que a gente queria fazer. Perguntar, cadê esse material? Não, assim, a gente muita fez coisa, coisas muita com o Michel, coisa mas isso ainda não rolou e eu quero fazer porque eu acho que vai ser bem interessante. Porque... Eu até posso entrar nesse... Cara, foram, sei lá, tipo, imagina... Como é que se grava um disco de jazz, sabe? Tipo, era uma coisa bem maneira. Tipo, então a gente pode falar um pouco mais, mas não é igual a gravar qualquer... tipo, aqui a gente grava instrumentos separados, a gente tem um processo todo nosso, e aí tu vai lá e, pô, os caras metem, sei lá, 5 músicas numa sala e tem um cara ouvindo, e, tipo, pô, termina lá e fala, ó, em tal compasso tal, você fez por um pum-pum e era por um pum-pá. Tipo, é uma coisa... Mentira, sabe, uma coisa nesse nível, tá ligado? Irado. Tipo, eu nunca vi uma coisa igual hoje em dia. Isso é uma coisa que é até legal a gente falar depois, porque nessas funções, né, depois de estúdio, porque, por exemplo, essa gravação foi uma gravação completamente profissional e da forma mais tradicional também. Por quê? Ele gravou primeiro só a cozinha que chama, que é, por exemplo, piano, baixo, bateria e a guitarra, tá? Ele gravou esses 3. Todo mundo no fone, um estúdio grande, que com esses rebatedores igual aquele ali, entendeu? Então, por exemplo, o baixo ficava isolado, a bateria ali e tal, assim, um estúdio bem grande. O piano, um pianão de cauda, foi uma coisa assim. Cara, e aí, no estúdio tinha o operador, que gravava, né? Que era o cara responsável por rec, corta, não sei o que, o cara que opera, e que montava os microfones também. E tinha o produtor musical e o Michel, também do lado de dentro, porque o Michel ele é saxofonista, ele não é da banda base. O Michel ficava tocando o tema, né? Que é a melodia no saxo, né? E o produtor, ele ficava lendo, todo mundo lendo partitura. Então, o produtor ele vai lendo a partitura e ele fala, no momento tal, ele pausa. Gente, eu gostei, mas, ó, no compasso tal, não sei o quê, guitarra, você pode fazer mais assim, mais assado. Então, entendi. Uma coisa assim... Tem um script a ser seguido. Exatamente, e muito certinho daquela forma. E a produção, que ele falou assim, a forma como a gente faz, é uma forma mais moderna de fazer e também de outro estilo musical, outras formas de fazer. Então, tipo... Sim. O trabalho que é muito mais dividido é muito mais centralizado. Então, o produtor, por exemplo, com a gente, ele opera, ele faz a gravação, ele faz o arranjo também. Então, o Michel, naquele caso, ele era o arranjador, ele que fez o arranjo. Então, assim, o produtor, nessas grandes produções, o trabalho é mais dividido também, entendeu? Cada um faz uma função. Tem um arranjador, tem um produtor, tem um operador, entendeu? Entendi. Aí voltando nesse assunto lá do... Entendi. Que é interessante. É interessante, a gente foi falando sobre isso, porque aconteceu uma coisa muito interessante que, pô, a gente demorou quase 1 ano para gravar todo esse disco do Michel, porque para ser mais exato, a primeira gravação foi dia 13, 14 e 15 de fevereiro. A gente saiu do estúdio e ficou em casa pelos próximos 2 meses. Não foi fevereiro, não, foi março. Foi março, desculpa. A última coisa que a gente fez antes de, tipo assim, ir pra casa e não sair mais foi gravar essa parada. Sim. Tá ligado? E foi muito maneiro, porque até deu uma sanidade, porque quando começou pesado, a gente tinha uns trabalhinhos, sabe? Aí já dá uma... Você chegou a produzir na pandemia?
Então, esse é um bom assunto, porque, por exemplo, eu lembro que quando a gente foi lá no Michel e tal, e atrasou muito também por isso, porque, na verdade, iam ser 2 semanas de gravação direto. Ele ia gravar a banda base, depois ia gravar os sopros, voz, ia gravando. Gravou percussão, tudo mais. E aí, como teve a pandemia, ele teve esse final de semana. E aí, no domingo, já estava começando, acho que vai ter lockdown segunda-feira e tal. Tipo assim, no primeiro dia eu estava rindo. Lockdown, isso aí não funciona no Brasil, tá maluco. Sim. Aí já no último dia tava chegando gente de máscara, galera não se tocando, álcool gel. E aí, tipo assim, galera já meio ficando... E não tinha decretado ainda. Tava, não tinha decretado falando que ia decretar. Sim. E aí o medo já tava lá. Sim. Eu lembro que eu já tava trabalhando com o Gil, né? E com a Yasmin. E tava bem adiantada uma música do Gil, na época. De gravações. Eu precisava fazer umas edições e tal para preparar para uma outra gravação de bateria. E aí eu tava preparando, eu falei, gente, eu vou embora um pouco mais cedo, no domingo. Eu fui embora um pouco mais cedo, a Rafa ficou até o final, porque eu tinha que adiantar esse trabalho. E aí só que, eu não fazia ideia que a gente ia ficar 3 meses parado, né? Mas em casa. Sim. Então, aí eu fui para casa, sei que, e aí, tipo, no dia seguinte ou 2 dias depois, lockdown, ninguém sai de casa, foi aquela onda. E nesse meio tempo, eu tinha muito trabalho que eu estava produzindo, que eu precisava fazer essa parte de edição, que eu não estava conseguindo, porque a gente estava no ritmo também de gravação, tinha o Roger chegando com o trabalho, o Gil, Yasmin, então, tipo, eu estava meio... Primeira vez que tinha muita gente também colando, então foi um momento que foi até bom que eu pausei e aí eu comecei... Adiantei as coisas pendentes, mas muita coisa ficou parada porque a gente não podia se encontrar, então... Nesse período eu comecei a estudar muito. Eu até pensei, vou fazer beat, vou fazer parada. Eu pensei ao contrário. Eu pensei, não, é a hora de eu voltar para o estudo, entendeu? Porque até acontece com a gente hoje e também naquela época, antes da pandemia, tava muita batida de trabalho, né, o tempo inteiro, e você acaba postergando o estudo, né, coisas assim que são importantes até para sua formação como profissional e tal. Então, foi um momento que eu falei, cara, agora eu vou estudar. E eu comecei a estudar muito, não só a produção, né, harmonia, essa parte assim, harmonia 2, 3, enfim. E também comecei a estudar muito produção em si, né, processos e formas de por exemplo, microfonação também, coisas assim. Eu comecei a me interessar por várias coisas. Aí, nesse meio tempo, também comecei a estudar mixagem. Foi um dos focos também do meu estudo, que eu também foquei muito, porque também tinha trabalhos pendentes, eu precisava mixar e tal, e eu precisava estudar mais de mixagem, então também foi uma coisa que eu me aprofundei muito na pandemia. E aí, quando passou uns 2, 3 meses, já não dava para ficar sozinho em casa, né? E aí a gente começou a ter ideias de fazer campings em Terê. Tem uma casa em Terê, que a gente já... Histórico da minha banda de já ir para lá e produzir, fazer ensaios e produções e tal. Eu comecei a ir com artistas que eu produzia. E a Yasmin, eu cheguei ela foi lá para casa um final de semana. A gente ficou trabalhando, fazendo umas guias. E aí a gente decidiu ir para Teresópolis. E aí fui eu, Yasmin e o Edgar, que também trabalhava comigo fazendo guitarras e tal. E a gente ficou uma semana lá produzindo o EP todo dela, que foi lançado em 2021. E na semana seguinte chegou o Rafa. E aí a gente fez conteúdo também. E aí foi legal a Yasmin, porque quando a gente fez o álbum, né, e estava produzindo o álbum, a gente pensou nessa parada do branding. E que era necessário o branding, aí a gente começou a pesquisar, e a gente chegou no Michel, que fez a logo, que está na sua camisa, e fez a logo atrás também. E também, em paralelo, a gente fez a branding da Yasmin, né? Que foi um trabalho que eu acho que foi muito importante para a gente, porque foi o primeiro trabalho que a gente
trabalhou 360, né? Foi um trabalho completo. A gente fez tudo certo, um trabalho de 1 ano e um trabalho que você via resultado no final. Porque, tipo assim, quem lança muita música sabe que, pô, quando você não divulga, quando é um artista que não tem tração ou não tem uma fanbase, tem música que lança e tem 20 views, 50 views, sabe? E é muito difícil você quebrar essa barreira, você quebrar a barreira algorítmica do Spotify. E tem a teoria, né, que se você faz tudo bonitinho, todo ano lança 4, 6 músicas, você consegue quebrar essa barreira. E com a Yasmin a gente conseguiu. Porque, tipo assim, beleza, a gente não estourou, não foi uma coisa assim enorme, foram números baixos, mas eu tenho certeza que se a gente continuasse por 3, 4 anos na mesma pegada de lançar a cada 3 meses uma música, hoje em dia estaria já com mais de 100 mil, tipo, orgânico. Sim. Porque quanto mais você tem essa pegada de, pô, vou lançar a cada 3 meses, o algoritmo te recompensa. Um trabalho contínuo. Cara, mas falando da visão de quem estava de fora, realmente dava pra... Foi um trabalho que deu para sentir que tinha uma coisa profissional sendo feita, sabe? Tipo, como eu tinha a sua visão de, o Thomas produz na casa dele, tipo, era um produtor de home studio. Quando começou esse projeto da Yasmin e eu via, tipo, as paradas sendo lançadas e eu realmente não estava tipo, nem um pouco por dentro do que estava acontecendo, dava para sentir essa coisa do, pô, tá rolando um movimento ali profissional, tá rolando uma gravadora, tá rolando Então, tipo, com certeza, se eu tiver essa visão, muito provavelmente muita gente teve também. Então isso foi muito importante pra gente. Foi. Tanto pro posicionamento nosso também, como a gente vai, né, lidar e tal. E também... foi uma escola de como fazer as coisas. E não tem jeito. Às vezes você comete um erro, você aprende com o teu erro. E é importante tu cometer o erro também. Entendeu? E foi um currículo também, porque eu e o Thomas não viemos desse background aí de produtor e de videomaker. A gente não é isso, a gente nunca foi. Então, pô, como é que você vende uma parada se você não tem o que mostrar? Sim. E aí, pô, o projeto da Yasmin, a gente fez muita questão de fazer uma coisa muito bonitinha, muito bem feita, muito organizada, exatamente para poder vender. E se tu olha, depois pode ir lá, Yasmin Gomlevski nas redes sociais, canal dela. Perfume do meu ex. Essa música é muito boa, foi a última. O clipe, inclusive, é incrível. Mas se você vê os 6 clipes que a gente lançou com a Yasmin, pô, e você vê a evolução de todos. Você vê a evolução da música, você vê a evolução da Yasmin como cantora, você vê a minha evolução como filmmaker. Cara, o primeiro vídeo que a gente fez, cara, foi lá em casa com uma parede branca, um lyric vídeo. Sim, ficou muito bom. Ficou irado, mas ficou, cara... Claramente não era profissional. Era um doidão que fez. Ficou bonito? Ficou, mas não era aquela parada que tu olha e fala, porra, que foda. E aí já tu vê o último clipe. Não, o último tem roteiro. E tu vira e fala, cara, tinha direção, tinha equipe com 15 pessoas no último clipe trabalhando. Sim. E, esse trabalho que é trabalho independente é tipo assim, 15 pessoas que tu teve que conversar e falar e, concordaram em trabalhar por um preço muito abaixo do que estão acostumadas. E, 15 pessoas engajadas lá, tá ligado? Sim. Isso é muito foda. Cara, vamos pular um pouco nessa linha do tempo, porque tem a questão do tempo. Tá. Vamos só... Deixa eu tentar, pular para uma parte mais atual, né? Tá. Tipo assim, beleza, a gente passou por essa fase antes da Thais, a gente pegou um pouco desse início. E aí a história aí da Thais, a galera pode acompanhar aí no YouTube, vendo os Thais Sessions, como evoluiu, isso dá para ver claramente em cada Thais Session, na evolução do vídeo, enfim, também da qualidade. Não da qualidade, assim, geral da coisa, do produto inteiro, né? Sim. Então isso dá para ver, dá para vocês acompanharem como foi essa coisa. Mas aí, levando em consideração essa história até agora, e aí vocês chegam hoje, né? Nessa nova fase, para quem não sabe, a gente vai fazer a mudança de estúdio para um estúdio maior, mais preparado, enfim, mais possibilidades. Então eu queria que você falasse um pouco esse sentimento dessa nova fase, levando em consideração toda essa caminhada que você veio aí, como que é esse sentimento de, agora cara, temos equipe, temos... Sim. Cara, gratidão, né? Lógico, principalmente por todo mundo que trabalha aqui com a gente, né? Todo mundo que cola e gosta, assim, isso é a primeira coisa. Que acredita também, que acredita, né? Porque acho que todo mundo aqui tá aqui, né? E também não tá aqui, que não pode estar aqui agora, mas... acredita que a parada tá no caminho, vai acontecer, está acontecendo e a gente vai mais longe ainda,
Então, isso eu acho que é o principal, assim, né? Para a parada acontecer. Esse é o melhor, é o sentimento de gratidão por todos e também por acreditar que a parada vai. Isso é a primeira coisa. Segundo, que é muito bom ver que se você trabalha duro e você gosta do que você faz e você... é difícil conviver com pessoas, né? De também respeitar a opinião e também ser compreensivo. Tudo isso, né? Vai no bolo. E você vê que, sabe, tá fazendo bem, tá evoluindo, tá acontecendo por conta de tudo isso, né? Então, assim, acho que é um pouco isso. E eu acho que também a responsabilidade vai aumentar. Sempre aumenta, entendeu? Quanto mais, quanto mais a gente vai evoluir, mais tiver pessoas envolvidas com projetos e tal, maior a responsabilidade nossa de fazer a parada acontecer. E eu tenho certeza que isso vai acontecer pela primeira parada de todo mundo acreditar na parada, né? De acreditar no projeto e tudo mais. Uma coisa que eu acho muito engraçada também é que, está trabalhando junto há 3 anos e meio, eu e Thomas, assim, a gente se dá super bem. É muito legal. Mas, cara, em 3 anos e meio tem mais de 100 músicas lançadas. Se bobear, assim, for contar música por música, deve ter mais de 200 músicas, assim, lançadas. Beleza. A maior parte delas, 90%, tá ali pouco view e tudo mais, tá em session. Mas, cara, brother... É uma evolução tremenda em 200 e eu tenho certeza que, quando chegar a 500 vai ser muito mais foda, tá ligado? Sim. Porque a gente eu pelo menos me orgulho do trabalho que a gente tem feito aqui nos últimos tempos. E eu acho que a junção também, aquela parada de união, não só da nosso staff, nossa equipe, né? Mas também dos músicos que a gente trabalha. Tanto os músicos que são da Silo, né, que trabalham com a gente, Kenny, o Val, né, o João Amorim, o Gil, enfim, a própria Yasmin, que a gente lançou coisa, e a rede como a rede toda, né, e também o Thai Sessions, as bandas que fizeram Thai Sessions, que estão se inscrevendo, que estão colando também. Eu acho que essa galera também acredita no projeto, né? Diretamente de querer aparecer, de querer fazer um trabalho maneiro, né? Então, assim, eu acho que isso também é maneiro, assim, sei lá, eu me orgulho disso também, entendeu? E expectativas de vocês para o novo espaço? Cara... irmão, eu já tô super feliz com o presente. Tem acontecido aí umas coisas bem interessantes que a gente não vai falar agora. E vamos esperar aí pro futuro pra falar. Caraca, mano. Mas, cara, se continuar como tá, eu tenho certeza que, em pouco tempo, é só expectativas boas. Eu acho que, do meu lado, vai ser muito bom, porque vai ser uma evolução do áudio muito grande, porque... a gente nem chegou a falar sobre muito aqui, né? Quando a gente entrou aqui no Vizinha, aqui é uma casa ótima e tal, mas a gente chegou ao mesmo tempo com muitas exigências. A gente foi evoluindo a nossa exigência de gravação e de quantidade de músicos que estão presentes, quantidade de luzes que a gente bota, né? Tanto a parte do áudio quanto do vídeo. Eu acho que a gente indo para um lugar agora que vai atender isso melhor, vai aumentar a nossa qualidade de tudo, assim. Tanto da captação quanto da captação de vídeo e de áudio. Então, assim, isso vai ajudar a profissionalizar melhor ainda o nosso trabalho, deixar a gente num nível ainda melhor. Para a gente entregar um conteúdo melhor para você. É isso. Uma das 5 pessoas que está vendo esse vídeo até o final, muito obrigado. A gente gosta muito de você, obrigado. Podcast também, né? Podcast ali no Spotify, podcast no também. Deezer, no Vejam, Apple escutem. Music. Em breve teremos mais. YouTube Music. Se quiser dar uma sugestão de quem vocês querem aqui, também pode mandar a sugestão, que tipo de profissional vocês querem ouvir. Esse foi mais voltado para o pessoal aqui da TAS, né? Porque a gente não foi convidado para nenhum podcast. Então a gente faz o nosso. É assim que tem que ser feito. É isso aí, pô. Então, se vocês quiserem vir aqui, pessoas que também querem participar de um podcast, é só mandar para a gente as sugestões. Eu queria falar um pouco do Thai Sessions também. Acho que seria legal também. Não sei se a gente tem tempo ainda para isso. E também abrir para perguntas da galera aí. Você quer falar do Thai Sessions primeiro? O que você acha?
Cara, fala do Thai Sesh, fala um pouquinho aí do Thai Sesh. Tá, eu pedi a ajuda do Rafa também. Cara, o Thai Sessions, quando a gente começou a... Qual foi a nossa ideia, né? Quando a gente se mudou aqui para casa, a gente estava no home studio da minha casa e decidiu vir para cá, teve a oportunidade e tal. E a gente ficou fascinado com esse armário aqui. A gente é muito fã do Tiny Desk, né? E a gente falou, caraca, vamos fazer o nosso Tiny Desk, né? Esse foi nosso... Quando eu vi essa prateleira aqui, eu falei isso pro Rafa, o Rafa falou, vamos fazer. E a gente foi evoluindo, a gente decidiu o nome e tal, Thai Sessions e tal. Para botar o Thais e o Sessions também para ser fácil para a galera entender o que é uma session e a proposta de ser ao vivo, né? A gravação ao vivo, né? Esse é assim, o nosso lema, né? Do Thai Sessions, de gravar, tocar e o artista que está tocando, ele fazer essa performance ao vivo, mostrar para o contratante e para os seus fãs como seria um show, né? Num pocket show, talvez, né? Sim. Mais um dia, quem sabe, a gente faz um Thai Sessions num palcão. Mas, enfim, aí foi nessa proposta. Já vou abrir para tu, Rafa, só pegar nisso. Aí, da minha parte do áudio, a gente foi evoluindo também, porque foi entendendo a sala, como que a gente ia microfonar e tudo mais. Agora pode falar, Rafa. Melhor. Da parte do vídeo aí. Esqueci. Não, então tem uma coisa do Thai... Qual foi a nossa ideia? Esse cenário aqui... Por exemplo, nosso primeiro foi um violão e voz que a gente gravou. Tinha uma pessoa aqui sentada, uma câmera ali, né, principal, e as duas aqui da ponta. Cara, inicialmente, basicamente, a gente via muita necessidade hoje em dia de lançar o máximo possível. Lançar sempre com qualidade, mas ter lançamentos constantes. E especialmente com o YouTube, aproveitar o YouTube para fazer esse tipo de lançamento. E aí a gente encontrava vários problemas, tipo... acabava que a gente estava fortalecendo muito mais artistas e pouco a nossa marca. E aí tinha que ser música autoral, porque o YouTube trava a música que não é autoral, que é cover. E não é legal ficar pegando cover também. E aí a gente queria criar esse conteúdo e tudo mais. E aí a gente realmente começou com uma voz e violão. Começou a evoluir e aí, de repente, chegavam gente com demanda. Mas eu quero botar mais um instrumento, eu quero botar percussão, quero botar bateria. E cada demanda que vinha, a gente ia se adaptando. E, cara, sinceramente, eu não esperava que ia desenrolar para onde está desenrolando, porque é uma coisa que é muito bom para a gente, como Thais, como empresa, porque a gente garante que a gente lança um vídeo novo por semana. Nesse momento, estamos lançando 2. Então, cara, não tem uma gravadora aí que eu tenho certeza que consegue lançar tanto quanto a gente por causa do Thai Session. Ajuda o pessoal que está vindo, porque é uma gravação nova, é uma música com clipe, é uma música ao vivo, ajuda a conseguir contratante. E, pô, hoje todo na correria, né? Todo conteúdo, vídeo... É um conteúdo maneiro, legal. Vídeo, áudio de qualidade. A gente faz essa sinergia de um divulga o outro, então ele vai estar para sempre no meu canal e ele vai... Os dois... Ali são sócios. Sim, e a gente acredita no fortalecimento do nosso canal, que vai ser bom para todo mundo. E ajuda no cenário independente, porque hoje em dia a gente está vendo aí que já ajudamos mais de 40 artistas. Óbvio que eles também ajudaram a gente, mas é legal porque tem essa relação onde os dois aquela parada ganhando, que eu disse. sabe? Aquela parada que eu disse de acreditar no projeto, né? Exatamente. Porque eles acreditam não só que é um material para eles muito bom, para contratante e tudo mais que eu disse, e para portfólio e tudo mais, mas também o nosso canal chegando e evoluindo como está, lá na frente eles vão ser recompensados, colher, eles vão colher nisso. Então isso é importante. Exatamente. Pô, é muito bom. E é isso. Vamos abrir para perguntas ali fora? Fala, meu mano. Então, eu quero saber qual foi assim o maior desafio, assim, fechando agora que a gente vai para o novo estúdio. Até agora, qual foi o maior desafio da Thais, assim, que vocês passaram até hoje? Quem quer falar primeiro? Eu? Cara, então, até pegando o gancho do Thais Sessions, eu acho que o maior desafio foi a gente manter o programa, fazer a quantidade de Thais Sessions lançamentos com qualidade e, ao mesmo tempo, evoluindo ainda, entendeu? E a gente, não falei um detalhe importante, quando a gente começou Thais Sessions, a gente abriu, a gente chamava músicos, como vocês brincaram no começo, a panelinha de vocês. Então,
Aí começou uma panelinha. Aí depois começou um amigo, indicação, pessoas que viram e entraram em contato. E aí a gente decidiu abrir as inscrições. A gente teve mais de 200 inscrições, né, Fio? Foi. Teve mais de 200 inscrições. A gente selecionou, foi uns 30, 20, mais ou menos. Eu não tenho o número exato 15, aqui. 15. 15. Mas teve Não, outras 30 para a primeira Mas, peneira. instrumental. 30 para a primeira peneira, isso. E então, assim, foi muito legal. Muita gente, assim, no nível alto, né? Então, assim, isso está sendo muito legal. Aguardem a segunda temporada. E vocês? Qual é o maior desafio aí? Quer falar primeiro? Fala tu. Cara, é difícil falar porque eu cheguei já com o carro andando, né? Mas eu acho que aquele início ali dos produtos ali, eu acho que foi uma parada chave na minha caminhada aí, Sim. tipo, com vocês. Foi mesmo. Sem dúvida. Quando eu cheguei, eu via que tinha uma parada rolando muito maneira, mas que às vezes faltava ali uma lança para entrar mais, sabe? Tipo, uma parada mais objetiva. E eu acho que foi essa a virada para eu começar a virar a chave, tipo, porque, para quem não sabe, eu comecei a gravar aqui, tipo, eu cheguei na TAS porque eu comecei a gravar música aqui. E aí essa foi a virada de eu, não, deixa eu ir lá trabalhar com os moleques que eu vou melhor. Sim, pô, a E eu gente acho tá muito que- feliz que isso aconteceu. Ficou muito bem. E eu acho que é isso, assim, essa criação aí dos produtos. E E você- vambora, e por você? mais desafios que venham. Para mim, eu acho que o maior desafio para mim é trabalhar com arte no Brasil, né? É um desafio constante, todo dia você fica se perguntando, né? Acho que o desafio é mais a constância e tudo, e acreditar mesmo Sim. sendo uma coisa que não é tão usual e que não é uma coisa tão óbvia assim. Mas, tipo, é a perseverança, e Sim. acreditar no processo e um pouco menos no fim, sabe? Sim, é isso. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por estarem aqui, por acompanhar. E mais pra frente a gente vai entrevistar mais gente aí. Acompanha nosso canal, tais.records. YouTube, Aqui tá no Taz Backstage, né? Só dá o Exatamente. like aqui, por favor. Taz dá o Backstage. nosso like, bota o sininho, ative o sininho, aquelas coisas todas lá que os caras falam. E é isso, vamos que vamos.